Senhoras e senhores, estamos de volta neste sábado, porque domingo tem eleição. O São Paulo, a rodada toda do Campeonato Brasileiro aconteceu alguns jogos ontem, hoje, e nesse sábado acontece toda a rodada. São Paulo encara o Cuiabá lá em Cuiabá, 40 graus. Esse é o jogo do São Paulo na volta, o último jogo antes da data FIFA. Porém, o fato é que, depois da live que eu e o Arnaldo fizemos aqui no meio do começo dessa semana, não se fala em outra coisa no São Paulo, a não ser a palavra fritura. Tem fritura? Não tem fritura? Fritura do Zubeldia? Ou não tem nada a ver? É, não é? Coisa movimentou o noticiário tricolor nessa semana em todas as frentes. Inclusive, bateu lá dentro essa história. Então, a gente, para começar essa conversa aqui, a gente vai falar do jogo, sim, contra o Cuiabá e tal. A gente vai. O que o Casares falou. O Casares falou lá em Cotia, teve lá um evento para mostrar Cotia, a reformulação que faz parte do projeto aí do São Paulo de pagar dívidas e ter um time melhor em 2030. O Casares falou. Só quero lembrar que esse vídeo que você está assistindo, ele tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite lá na KTO, use esse QR Code que está aí na sua tela, use o link que está na descrição e você use o cupom TRICOLOR que você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. Lembrando que esse é um site para maiores de 18 anos e sempre que você deve jogar sempre com responsabilidade, tá bom? Mas a KTO apoia o canal Arnaldo e Tironi, então dê lá o seu palpite na KTO e dê uma força para a gente também, sempre com responsabilidade. Muito bem, Arnaldo, vamos começar a brincadeira aqui, mostrando o que o Casares falou. Ele foi perguntado, né? O fato é que ele foi perguntado sobre essa história de fritura, que a gente falou aqui e tudo mais, pipocou aqui e ali, certo? Vamos ver o que ele falou, certo? Sim, senhor. Então vamos lá, pera lá. Falou em Cotia, recebendo jornalistas para mostrar as melhorias do CT de Cotia, uma das suas bandeiras do segundo mandato, ao lado do fundo que ele lançou nessa semana. Vamos ouvi-lo. E depois também tem o projeto Burumbis, a tríade do segundo mandato. Isso mesmo. Fundo. Vocês já estão vendo a tela aí, mas eles não estão ouvindo ele falar. Mas espera aí, agora. É, Agora vamos vocês lá. vão ouvir. Nós não comemos muita fritura porque o Dr. Howe proíbe. O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade. E nós estamos felizes, não é porque perdeu uma classificação está tudo errado. E às vezes também quando ganha não está tudo certo, não. O que nós temos que ter é um diálogo. Então eu vejo isso mais como uma questão festiva de alguns blogs para colocar uma fervura onde não existe. Então o Zubeldia merece a nossa confiança, super prestigiado. Agora, é claro, o futebol é dinâmico, mas eu não vejo nenhum tipo de risco nesse momento. Está trabalhando, está indo para Cuiabá, pena que eu não posso ir, mas está tudo normal. Olha, cara. Quer ouvir mais uma vez? Vamos ver Vamos ouvir, agradecer ao pessoal da TNT que estava lá, vários colegas estiveram lá em Cotia, vou agradecer o pessoal da TNT. Vamos ouvir mais uma vez que merece. Atenção às palavras. Nós não comemos muita fritura porque o Dr. Howe proíbe. O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade. E nós estamos felizes, não é porque perdeu uma classificação está tudo errado. E às vezes também quando ganha não está tudo certo, não. O que nós temos que ter é um diálogo. Então eu vejo isso mais como uma questão festiva de alguns blogs para colocar uma fervura onde não existe. Então o Zubeldia merece a nossa confiança, super prestigiado. Agora, é claro, o futebol é dinâmico, mas eu não vejo nenhum tipo de risco nesse momento. Está trabalhando, está indo para Cuiabá, pena que eu não posso ir, mas está tudo normal. Muito bem, tá aí o Casares, então, falando ao ser perguntado sobre fritura no São Paulo. Aí, Arnaldo, quero te ouvir, mas só vou destacar algumas palavras que me dão um certo arrepio quando eu ouço. A palavra prestigiado. Super prestigiado. Super prestigiado. E a outra expressão, futebol é dinâmico. Cara, quando essas frases entram nessas coisas, eu confesso que eu já me apavoro um pouco, porque é falar, é dizer que está seguro, mas também não pode não estar. Né? E falou assim, essas coisas 99% não são verdade. Então quer dizer que tem 1% que pode ser verdade. E só quero lembrar mais uma coisa, Arnaldo, rápida. Quando o Rogério Ceni era técnico do São Paulo
vivia um momento estranho. Começou um papo de que o Rogério Ceni não estava em situação difícil no clube. O Casares veio a público depois de um jogo que o São Paulo perdeu ou empatou em casa e falou: tá aqui o Rogério, eu estou do lado dele, a gente vai renovar o contrato dele. Você lembra disso? Claro que lembro. Era um momento, não era de fritura interna, mas era um momento de questionamento sobre o trabalho do Rogério. Então temos situações diferentes aqui e ali, né? Depois de um tempo o Rogério saiu e tudo mais. Mas enfim, quero te ouvir. O que me impressionou um pouco foi as palavras fritura não, prestigiado e a expressão, qual foi a expressão mesmo que eu falei? Super prestigiado e futebol dinâmico. E futebol é dinâmico. Então, Arnaldo, abraço, satisfação. Na verdade, vamos lá. A gente termina com a fritura e começa por super prestigiado e futebol dinâmico. O Casares não garantiu a permanência do treinador, como fez outras vezes com outros, como você bem lembrou. Treinador que tem contrato vigente até o final de 2025, certo? Não garantiu. Não garantiu. Não garantiu. Teve até a oportunidade de garantir, não garantiu. É só a gente ouvi-lo, né? É só você passar isso em looping. Então, ele não garantiu. Esse é o primeiro ponto, certo? Tá claro isso. E aí, eu acho que as comparações que você faz são muito pertinentes, porque ele, outrora, já antecipou renovações de contrato e garantiu ao lado do treinador a permanência, o que também não quer dizer grande coisa, certo? Sim, eu sei sim. disso. Eu sei disso. Aqui está o Rogério, meu técnico, tal, não quer dizer nada, né? Mas eu esperava, sinceramente, que ele fosse mais enfático na defesa do Zubeldia, sinceramente. Depois de tudo isso, depois de, como é que é? Blogueiros festivos, se está falando para a gente, questão não festiva. É exatamente o nosso caso, né? Uma questão blogueiros, festiva. Eu estou até meio azulado aqui, porque eu estou um pouco festivo hoje. Exato. Agora, só para a questão, o que é fritura, vamos lá explicar mais uma vez, glossário jornalístico, é justamente não ter diálogo e debate, é detonar e cornetar o treinador para a imprensa. Em off, em on, é o que está acontecendo no São Paulo. Ponto. É o que aconteceu com a direção do São Paulo em relação aos jornalistas que trabalham no UOL, né? Que começaram a dizer que a direção estava insatisfeita com um monte de coisa, inclusive a dizer que se o Boca viesse com uma proposta, o São Paulo não faria nenhum esforço para a permanência dos Beldia. Então, a fritura está no ar, está cheirando. E a palavra pegou. A fritura existe e o presidente e a direção do São Paulo não conseguem desmentir. E o presidente do São Paulo teve uma oportunidade de, se não desmentir, ele tentou, mas não conseguiu, ao menos bancar o treinador. Não conseguiu. Então, sobre essa... A minha dúvida, preocupação, indagação é como isso vai chegar no Zubeldia, em que idioma? Depois do jogo com o Cuiabá. Porque esse tema vai chegar, né? Depois do jogo com o Cuiabá. Aliás, 10 jogos restantes, o presidente não vai a Cuiabá, ele adiantou aqui para nós, infelizmente, né? Está lá o técnico, né? Em Cuiabá, 40 graus. 10 jogos restantes, só 3 no Morumbi, vários desfalques, a volta da data FIFA antecipado o jogo com o Vasco, no brinco de ouro, a direção do São Paulo não está fazendo o seu papel, né? Além de fritar o treinador não está fazendo o seu papel. Só para deixar isso claro. É nesse momento pós-jogo com o Corinthians, pós-vitória com o Corinthians, que o São Paulo chega em Cuiabá, bem colocado no campeonato, com um técnico que tem bons resultados na temporada, sendo fritado na imprensa. É um pouco demais para minha cabeça. Fico pensando se o pênalti do Lucas entrasse, em vez de bola para fora, tivesse entrado, o São Paulo tivesse passado, né? Nos pênaltis. O erro, talvez, não errou, o cara não entrou. Será que a gente já está falando em fritura hoje? Ou o trabalho, de repente, ia ser bom para caramba? Então, aí dá uma impressão, né, que o trabalho do Dorival só foi bom para a direção porque a bola do Nestor entrou cruzada. Porque se ela não entrasse cruzada, não serviria para nada. Sendo que o degrau da Libertadores é um pouquinho maior do que o degrau da Copa do Brasil, né?
jogar contra um time de 60 milhões de euros. É inacreditável isso. Lembra que eu falei que falei em relação ao torcedor do São Paulo colocar os pés na terra e saber os limites do time? A direção do São Paulo não tem a menor noção, porque se ela está acreditando ao treinador a eliminação do São Paulo na Libertadores pelo Botafogo, é caso, sinceramente, de terapia, alguma coisa, ou de sei lá o quê. Muito bem, vamos falar mais sobre essa questão da fritura ou não fritura, mas agora na sua tela está aí um QR Code e um aviso, porque o mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais do Brasil. Há 11 anos, ele segue com o compromisso de revolucionar e facilitar a forma como os brasileiros investem. Em 2024, a gente teve um boom e o mercado de criptomoedas atingiu novos patamares. Bitcoin, que é a maior criptomoeda do mundo, valorizou mais de 100% nos últimos 12 meses. Como plataforma líder, o mercado Bitcoin oferece um ambiente ideal para você explorar essa e outras oportunidades. Possui um portfólio completo de ativos digitais, desde criptomoedas como Bitcoin até ativos de renda fixa digital, para quem prefere investimentos que sejam mais tradicionais, né, com maior previsibilidade. Mais do que uma plataforma de negociação, o mercado Bitcoin é parceiro na sua jornada de investimentos. Ao abrir a sua conta, negociar qualquer ativo digital a partir de R$100, você ganha R$10 em Bitcoin. E além disso, agora presta bastante atenção. Quando você cumpre esses passos, além do seu bônus em Bitcoin, você vai poder ganhar um par de ingressos do camarote para assistir um jogo do São Paulo nesse Brasileiro no Morumbis. Era para ser contra o Vasco não vai ser no Morumbis, pode ser qualquer outro jogo do São Paulo no Morumbis. Veja bem, são só 3 jogos do Morumbis, e o São Paulo, um desses jogos, você vai poder ganhar um par de ingressos no camarote para assistir o São Paulo ainda esse ano, no camarote do Morumbis. Você quer começar a investir com confiança? Então vem que o mercado Bitcoin é bicampeão na categoria Melhor Exchange de criptomoedas no Reclame Aqui nos últimos 2 anos. Aponte aí o seu celular para esse QR Code que está na tela e aproveite essa oportunidade. Bom, Arnaldo, ainda sobre essa questão, o que para mim é mais curioso e talvez assustador, eu não sei nem a palavra qual que é, e queria te ouvir, é que o São Paulo faz um movimento que vai em uma direção, e essa fritura ela vai exatamente em outra direção, na direção inversa, né? Então está se questionando o trabalho de um treinador que está trabalhando com aquilo que ele tem. Basta lembrar, no confronto das quartas de final, um clube contratou 60 milhões de euros em reforços, o outro contratou o Marcos Antônio, foi isso que aconteceu, por empréstimo, e aí foi esse embate. E aí agora o São Paulo anunciou nessa semana um plano de reestruturação financeira. Aliás, se você puder, vá aqui na nossa live que a gente fez com o César Grafietti, explicando todo o negócio. A ideia é boa, parece que a ideia é muito boa, então tem uma boa chance de esse negócio funcionar. Só que o São Paulo vai ter que apertar o cinto. Então, de um lado, a diretoria do São Paulo caminha no sentido de cautela, conservadorismo, pouca grana gasta, trabalho a longo prazo para poder ter resultado, para poder passar por esses próximos anos que devem ser difíceis. Do outro lado, tem o departamento de futebol achando que não, esse cara aí não funciona, tem que trazer um outro, com outras ideias, com, sei lá, se ele vai querer reforços, o que ele vai fazer. É curioso isso, né? É curioso, a palavra pode ser curioso, desesperador, alarmante, a não ser que eles pensem que a solução é colocar o Milton Cruz guiado pelo Muricy e não contratar treinador e economizar com isso, que só estou fazendo uma brincadeira aqui, se é que o momento permite, eu só acrescentaria uma coisa que você está falando, um treinador que trabalha com o que tem e que nunca, publicamente, ao contrário da direção, reclamou disso. Nunca, publicamente, o Zubeldia reclamou de falta de reforço, de intervalo entre os jogos, de não sei o que, de calendário. Então, além disso, para a direção, um treinador que não delega a responsabilidade é interessante, sobretudo nesse período de vacas magras que vai vir por aí. Mas não. E mais, quando você... Desculpa te interromper, mas é rápido. Quando você vai atravessar um mar revolto, como o São Paulo deve atravessar no próximo ano, com orçamento mais apertado e tudo mais, tal, você vai precisar da torcida paciente. Você terá a torcida paciente quando no banco de reservas tiver um cara que ela goste,
que é o caso do Zubeldia. Eu vou fazer falar uma loucura aqui. Vamos que o Zubeldia saia e o São Paulo traga o Tite, que saiu sem nenhum prestígio lá do Flamengo agora, depois de um ano de trabalho muito ruim. Ele tem relação com o Corinthians, ele fez um trabalho ruim no Flamengo, ele já chega sob desconfiança, que a torcida não tem com o Zubeldia hoje. Essa é a loucura. Então, para você atravessar o mar revolto, nada melhor do que você ter um cara que a torcida esteja junto. E as duas principais organizadas do São Paulo já se manifestaram a favor do cara. Esse é um aí você faz uma mudança, né? Se é que vai fazer, eu estou só especulando, enfim. Eu acho que esse é um ponto muito relevante, a manifestação das organizadas, que ela representa um pouco a torcida do estádio, a maioria da torcida do São Paulo, né? E a organizada tem um peso, né? Tem um peso, as organizadas têm um peso nessa situação toda. Tem um peso também as principais lideranças do elenco que estão com o Zubeldia, você sabe disso? Sim. Que seria um outro fator de talvez, lembra, perder o vestiário. Tal. O Zubeldia não tem nenhum item para você fazer o cheque para você tirar o técnico, você percebeu? Tem prestígio do treinador, domina o vestiário, os jogadores gostam dele, só que os diretores acham que ele tinha que ter colocado o fulano para bater pênalti, ou não sei o que lá, né? Então, o que pode, para mim, segurar o Zubeldia no cargo? Essa relação que ele tem com o torcedor do São Paulo, incluindo o organizado, a relação que ele tem com os principais jogadores do São Paulo e os resultados em 10 jogos. Chega a ser ridículo isso, mas é isso, né? O cara tá. O jogo em Cuiabá passa a ter peso. Dá a impressão que a direção do São Paulo estava torcendo o São Paulo perder para o Corinthians, para trocar o técnico. É uma coisa surreal. Né? Pois São Paulo ganhou do Corinthians de 3-1. E os caras estão ali cornetando. Vamos ver como é que vai ser em Cuiabá, com 40 graus, time destroçado, nunca ganhou lá, mas vai estar. Se acontecer alguma coisa, pode ver que a maritaca vai tocar. Vamos ver a entrevista do Zubeldia depois do jogo. E aí é importante, vai ser muito. É aquele jogo que vira muito importante. O São Paulo precisava voltar de lá com uma vitória. É difícil, muito difícil. 40 graus. Sem quem? Sem Alan Franco, sem o Caleri, suspensos, e também sem o Wellington. Fora de combate, porque está muito desgastado. Já vai o Jamal, irlandês, com 40 graus em Cuiabá. Vai ser tranquilo, hein? Essa apuração é só nossa, viu, Tironi? Para variar as escalações aqui, você sabe de antemão, né? E eu vou dar o crédito, porque a Paula da Varanda Tricolor é gênia, e na sexta-feira de manhã me falou assim, o Jamal vai jogar, tem alguma coisa com o Wellington. Eu comecei a pesquisar, e o Wellington com desgaste elevado, aquela situação que já tirou o Igor Vinícius, outros jogadores de jogo, Bobadilha, Lucas, não foi com a delegação, né? Então, o Jamal, antes de se apresentar à seleção da Irlanda do Norte, que ele foi convocado, vai jogar em 40 graus na telha. Essa é uma das alterações. As outras devem ser as esperadas, né? O Sabino no lugar do Alan Franco e o André Silva no lugar do Caleri. E o resto, o time principal que vinha jogando. Lucas, Luciano, Rato e André Silva. Mas tem o William Gomes para entrar, o Ferreirinha vai ser relacionado, né? Não deve jogar, mas não vai nem ser relacionado, não vai viajar? Eu não vi, acho que não foi relacionado ainda, não. Não vi na delegação, não tem condição ainda. Agora vale a pena esperar a data FIFA, colocá-lo em condição para ele jogar as 9 partidas finais. Então tá, nem o Ferreirinha tem o William Gomes, enfim, vai viajar e tal. Além dos 3 que você citou, tem outro desfalque no banco, o Eric está suspenso, que seria uma alternativa para a ponta tal, e tudo mais, né? Então, é aquilo, né? Não tem um cenário ideal, lembrando que depois desse jogo, imediatamente, além do Jamal, o Bobadilha e o Ferrarese se apresentam às seleções, e esses aí não jogam contra o Vasco na quarta-feira depois, né? Que o jogo foi antecipado logo depois da data FIFA. Não devem jogar pelas suas seleções. Na quarta-feira eles devem estar fora. Também, devem estar fora também. A diretoria deu uma chiadinha lá, mas não falou, desse dia eu não jogo. O Flamengo não joga, então eu também não jogo. Né? Nem isso ela foi capaz de fazer. Não vou jogar, quero jogar depois. Nada. Também não se manifestou nesse aspecto. Por fim, a arbitragem. Daronco vai apitar. Ou seja, 40 graus com o Daronco, eu já estou prevendo aqui umas 190 marcações de falta. É um árbitro... É curioso, né, isso, né? Os árbitros experientes estão sendo escalados
nos jogos do São Paulo fora de casa, né? Poucos jogos em casa, enfim, mas o Daronco está escalado, é um dos principais árbitros, mesmo com essa característica latente que você Por o Daronco em descreveu. 40 graus é quase uma crueldade com o cara. Como eu não acho o empate um mau resultado, até vale. Esse empate, Arnaldo, eu também não acho um mau resultado, mas ele será um mau resultado. Por conta dessa contingência, né? Se é que você me entende. Uhum. Ainda mais se, sei lá, o Bahia ganha, não sei quem ganha, o Inter ganha. O Cruzeiro já perdeu na rodada. O São Paulo, sabe o que acontece? E eu acho que foi aquela coisa que foi a minha crítica ao Zubeldia, o jogo contra o Inter. O São Paulo está numa condição de empatar. É o time que menos empatou no campeonato. É um dos que menos empatou. Então ele pode empatar um ou outro jogo. Ponto agora vale. O ponto que o Cruzeiro não pegou no Rio. Ponto mas assim, eu também acho que o empate não é ruim, mas diante dessa circunstância que a gente está conversando aqui, fica ruim, né? É claro, agora a minha circunstância é aquela: o time com todos os jogadores da vida, com outros técnicos, nunca venceu nesse local. Não será simples contra um time desesperado que fez uma situação. Sabe quanto está o ingresso para a torcida do Cuiabá? R$1. R$10. Para o São Paulo, 1.000. R$250 é o do São Paulo, né? Então, assim, o São Paulo foi recebido com festa em Cuiabá, tem muita torcida no Mato Grosso, mas é um jogo difícil. Muito difícil. E o São Paulo está com um time bem remendado para essa partida. Espero que o Jamal consiga se virar em 40 graus. Então é isso. Não é nenhuma questão festiva que estamos fazendo aqui, estamos simplesmente informando o que temos aqui de informação. E vamos ver, né? Como você viu no começo desse vídeo, bancou sem bancar, o Casares e tal. Vamos dizer que a gente está só criticando o Casares. A gente fez uma live aqui com relação à questão do refinanciamento das dívidas e tal, com o César Grafietti, que é o maior especialista desse assunto no Brasil, tirou todas as dúvidas e a avaliação é que é um bom negócio, que o São Paulo pode se dar bem com esse negócio que foi capitaneado aí pelo Casares e tudo mais. Então, para não dizer que a gente só está criticando, estamos fazendo um elogio. Eu defendi a Flamengada há bastante tempo, mas enfim. Assista lá, vou até deixar como vídeo na sequência aqui para vocês esse vídeo que a gente fez, essa live que a gente fez. Tá certo, Arnaldo? Tá certo, Tirone. Live pós-jogo do Cuiabá, importante com a entrevista do Zuba, de áudio que seja, mas teremos aqui. Teremos. Valeu. Balões subindo em homenagem à questão festiva, Arnaldo. Técnico fritado aqui vai ser sempre defendido. Isso aí. Valeu.